E se existisse um mundo onde a esperança já não é um pensamento comum? Onde as pessoas já sofreram tanto que quando a próxima tragédia lhes ocorre, eles apenas se conformam. Um mundo que talvez precisa de uma gota de sentimentos bons para recobrar o que é viver. Pessoas que precisam de certa liberdade. Hey, eu sou o Galliard e queria te perguntar algo. Sabe, você já teve um anime que te marcou tanto? É, espera aí. Dizendo isso, eu tenho a leve sensação de déjà vu. Sabe, você já teve um anime que te marcasse tanto que mudasse a forma como você vê as coisas? Moldasse um pouco da sua personalidade, sabe? Algumas obras são tão boas que te fazem meio que te imaginar no universo delas. Mesmo o universo de Attack on Titan não sendo tão agradável, você algum dia se imaginou de trás das 3 muralhas. Ou então, sei lá, no universo de Naruto talvez. Provavelmente. E nessa pequena série que eu vou fazer aqui e vou narrar pra vocês aqui no canal, eu quero basicamente contar sobre 3 animes que me marcaram demais. É uma história sobre heróis, titãs e ninjas. Ah, sim, eu já falei sobre, né? Bom, então você já sabe que essa é uma história sobre heróis, titãs e ninjas. Especificamente nesse episódio sobre titãs. Existe uma lenda de uma garota que recebeu incríveis poderes de um grande demônio da Terra. Esses poderes a fizeram um titã, mas não qualquer um. Fizeram dela a titã fundadora. Uma titã que proveu bons frutos, ações boas e o melhor para seu reino e seus habitantes. 13 anos após tudo que ela fez, ela veio a óbito, mas ainda assim deu origem a outros 9 titãs, sendo eles o titã fundador, de ataque, colossal, fêmea, encouraçado, bestial, mandíbula, quadrúpede e martelo de guerra. Segundo as histórias, algo que perdurou mesmo após a morte de Mir fora a maldição dos 13 anos, onde qualquer portador dos titãs originais morreria após completar 13 anos de recebimento de seu poder. A história que eu acabei de contar é bem legal, né? Então, ela tem um outro lado. Afinal, tudo na vida tem mais de uma versão e a outra versão dessa história é um lado que tem um pouco menos de misticismo. Ela disse que Mir, ao invés de ter feito um pacto com o grande demônio da Terra e ganhar todos aqueles poderes de Titã, na verdade, ela encontrou a fonte de todas as matérias orgânicas, e com isso ela ganhou poderes. Poderes esses que geraram uma guerra que deixou milhares de mortos, e criou uma rivalidade enorme entre dois reinos, Eldia e Marley. E, bom, isso em Shingeki no Kyojin é realmente surpreendente, porque você é condicionado desde o início a odiar os Marlianos, devido ao que fizeram contra Eldia. Eu não vou explicar aqui porque, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas acho que todos sabem o que eu tô falando, né? Enfim, voltando ao assunto, como eu dizia, desde o início somos condicionados a odiar os Marlianos, e à medida que a história avança, descobrimos que ambos os lados estão errados. E sabe por quê? Porque a vida é assim, feita de acontecimentos que geram reflexões e pensamentos que são divergentes. E isso é bem representado em Shingeki. Um ciclo de ódio que só aumenta com o passar das gerações e uma história que não tem apenas um, dois ou três lados, mas sim vários, porque a vida não é uma constante dualidade, não é um código de zeros e uns. Vivemos em 3 dimensões, logo, toda a história terá lados opostos e cada lado terá uma profundidade, dando assim uma complexidade maior no entendimento e tornando as coisas menos fúteis e duais, transformando-as em histórias contadas com pontos de vista diferentes,
E talvez tenha sido exatamente essa forma de tentar replicar a não dualidade da vida, essa forma de ir além da existência do bem e mal, que tem me marcado tanto em Shingeki no Kyojin. Na primeira temporada de Attack on Titan, acompanhamos as pessoas que ficam presas atrás das 3 grandes muralhas, sendo elas Maria, Rose e Sina. E a gente se apega a essas pessoas porque são pessoas vivendo presas atrás de grandes muros. E é justamente o que nenhum ser humano quer, ser preso. Porque querendo ou não, todos temos essa vontade de sermos livres. Então a gente simpatiza com aquelas pessoas. Novamente, somos condicionados a simpatizar com essas pessoas presas dentro dessas muralhas. E quando, lá na primeira temporada lá, quando você acha que já tá tudo ruim o suficiente, com pessoas vivendo presas e não sabendo o que tem lá fora, algo acontece. O Colossal, o Titã Colossal, ataca, matando milhares de pessoas, tirando a vida daquelas pessoas que já mal viviam direito. E nós sentimos o ódio do Eren. Nós queremos que o Eren mate, queremos que ele aniquile todos os titãs da face da Terra. Por longas 3 temporadas, a gente alimenta esse ódio, essa raiva que temos de todos os titãs, e mesmo em meio a tantos acontecimentos, não percebemos muito os detalhes, pois fechamos nossos olhos para isso. Fechamos os olhos para todos os segredos que descobrimos ao longo do anime, todos os enigmas que estão sendo quebrados e levando a um ponto de vista diferente do que acreditamos que seja o ideal. Porém, fechamos os olhos para isso, porque o que a gente quer é que tudo aquilo que aconteceu no primeiro episódio da primeira temporada seja pago. Quem quer que sejam essas pessoas depois das muralhas, depois do mar, queremos que elas paguem tudo o que elas fizeram. Mas quando a gente recebe todas as provas de que ambos os lados estão errados e que em meio a esse povo cruel apresentado a nós existem inocentes e, obviamente, um outro lado de uma história, que tudo o que ocorreu é obra do enorme ciclo de ódio criado ao longo dos anos, o que a gente faz? Fechamos os olhos para isso e seguimos a acreditar que estamos convictos que nossa decisão é a certa. É bem nítido do porquê achamos isso, simplesmente porque foi uma jogada muito incrível do Isayama. Fomos criados com as pessoas das muralhas. O anime e o mangá nos fez acompanhar todo aquele sofrimento e dor de perto para que nos tornássemos parte do povo de Eldi. Viver tudo aquilo, todos aqueles acontecimentos, mesmo com um time skip, nos fizeram parte desse povo. Então, em tese, nós, os espectadores, somos eldianos. Eren Yeager. Como falar sobre ele? Esse episódio em questão dessa minissérie é exatamente sobre ele, e por isso o título do vídeo carrega o nome dele. Mas eu não queria começar falando sobre ele. Queria primeiro fazer toda uma explicação sobre Shingeki no Kyojin, sobre lados, sobre a política envolvida nele. Tentar colocar vocês num ponto onde entendessem o que exatamente Eren está fazendo atualmente no mangá. E antes que vocês comecem a pensar em sair do vídeo por causa de spoilers, Nossa, eu estava curtindo até dar esse spoiler desnecessário. calma, eu não vou falar sobre o mangá e tudo o que está acontecendo. O que eu quero dizer é que o Eren tem muitos motivos para fazer isso, entende? Eu dei bons motivos durante o correr desse vídeo. Na visão dele, essa é a única forma. E mesmo isso não sendo bem verdade, é compactuante com o personagem, tudo isso. Já estava na evolução do Eren. Não surgiu de uma hora para outra. E eu acho que não dá pra falar muito mais sobre o Eren sem dar tantos spoilers, então. O que eu disse ao decorrer de todo o vídeo, mesmo sendo sobre diversas pessoas, acima de tudo, é sobre o Eren. Shingeki no Kyojin é uma história sobre jogos políticos. É uma história sobre história mesmo. É uma história sobre ódio e rancor. É uma história sobre visão. Mas em meio a tudo isso, é uma história. Shingeki no Kyojin é uma história sobre Eren Yeager. E acima de tudo, é sobre titãs.